Olá, pessoal. Não tem aparecido muito aqui no canal perguntas sobre isso, mas já que o Ronald mandou pra gente, vale a pena comentar e de repente revisar essa ideia para ouvintes novos aí do canal. É possível usar o IPCA 29 como reserva de emergência avançada ou você usaria um prefixado? Sim, é possível. E eu não consigo ter muito apetite com prefixado nesses dias, tá, pessoal? Essa queda de taxas bastante intensa que a gente está vendo de março para cá, meio que me deixou um pouco arisco com os prefixados. Não a ponto de vender os que eu tenho, mas de não aportar mais. E sim, o IPCA 29 a 5%, IPCA mais 5%, tranquilo de fazer reserva de oportunidade ou até de emergência avançada. Sem problema. Lembrando o que é a emergência avançada, pessoal. O que acontece é o seguinte: muitas vezes as pessoas acabam. Isso aconteceu muito na época da Selic extremamente baixa. Hoje em dia, com a Selic alta, esse problema não existe, tá? Mas com a Selic baixa existia. Você colocava o dinheiro da reserva de emergência na Selic e acabava que a emergência não acontecia, como como é esperado que seja, né? A gente não quer que a emergência aconteça. Mas se acontecer, você tem uma grana que você pode usar. Então, o que acontece? A pessoa deixava o dinheiro no Selic rendendo um quase nada e perdia muitas oportunidades. Então, pensando nessa questão, a gente elaborou aqui no canal a reserva de emergência avançada. Com qual ideia? A ideia de você investir num IPCA curto ou num prefixado curto, mas no cenário atual IPCA curto, em que você não vai uh, estar na exata mesma segurança do Selic em termos de marcação a mercado. Sim, pode dar um revés na marcação a mercado? Pode. Mas é o risco que você vai correr porque a maior probabilidade de você não vir a precisar da reserva de emergência. Sendo que, aqui eu tenho que fazer um parênteses bem grande. A maioria dos vídeos na internet que falam de reserva de emergência não estão falando de reserva de emergência. Estão falando de má organização e mau planejamento financeiro, o que é uma coisa completamente diferente. Então, assim, ó, você ter uma reserva de emergência para uma coisa pequena ou para pagar uma prestação não faz sentido. Isso aí é planejamento financeiro, em primeiro lugar. Emergência é emergência, é coisa séria. Eu diria que o que justificaria você usar reserva de emergência são os mesmos itens que estão lá no FGTS, por exemplo. Aquilo sim é emergência, séria. Aquilo sim justifica você pegar aí o dinheiro, né? E aí, qual é a questão de você ter um Selic ou um IPCA 29 na sua reserva de emergência? Avançada. Por que avançada? Porque ela não é comum. É para quem já passou dessa fase do entendimento. Né? É para quem sabe que não vai usar a reserva de emergência e você não precisa perder tempo no Tesouro Selic se o Tesouro Selic estiver pagando pouco, que não é o caso de hoje, tá? E aí você já está investido. Já está investido, por exemplo, num ativo que pode ser o seu ativo-alvo, como o IPCA 29 pode ser para muitas pessoas, né? Então, quem tem esse entendimento, o entendimento que é o seguinte: mas eu posso perder na marcação a mercado se pintar uma emergência de verdade. Pode perder na marcação a mercado. Mas essa perda de marcação a mercado que pode acontecer na reserva de emergência avançada, ela não é nada perto do que você precisaria desembolsar se tivesse que tirar um empréstimo para resolver um problema sério de verdade. Tá? A gente não está falando de prestação que vai vencer e tu esqueceu. Porque isso é desorganização financeira. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma emergência séria mesmo. Tá? Em que aí sim você vai agradecer por ter aquele dinheiro e não precisar fazer um empréstimo. E se perder 1%, 2%, 3% da marcação a mercado, grande coisa. Não é problema, certo?
E muitas vezes a gente está perdendo tempo no Tesouro Selic. Esse é que é o ponto, né? Então, por isso que aqui, ó, eu até vou ler o comentário do Fabiano, mas eu já vi que pelo tom, ele está falando da emergência tradicional. E não é esse. A nossa reserva é a avançada. É outra coisa, certo? É para outro tipo de mentalidade de investidor, tá? Sendo assim, jamais coloque essa grana em algo volátil. Reserva de emergência não tem que inventar moda, é arroz com feijão, ou seja, tesouro selicão, CDB, não gosto de CDB para isso. Na pior das hipóteses, a poupança, inclusive nós temos aí alguns influenciadores mais famosos que falam abertamente em poupança, né? Por mais estranho que isso seja. Falam de poupança pela liquidez imediata, né? Mas aí, de novo, eu acho que um pouquinho de organização financeira consegue fazer com que tu não precise colocar na poupança, né? Agora, por exemplo, aquele dinheiro que tu vai ter de, por exemplo, 6 meses do teu custo de vida para uma eventual perda de emprego, tá? Ora, quem tem uma carreira consolidada, quem já tem um trabalho há muitos anos e tal, que está num mercado mais ou menos estável, né? Eu sei que não é a realidade de muitos brasileiros, mas, enfim, ó, essas pessoas existem. Por que fazer uma reserva de emergência de um valor relativamente alto, 6 meses do seu custo de vida, empatado em Selic, quando a Selic era 2%? Ou se a Selic cair para 8,9%, como estão falando, em 2 anos? Se a Selic cair para 8,9%, vai ser muito mais interessante ter essa reserva avançada no IPCA 29. Porque a ideia da pessoa é continuar empregada. E se ela vir a perder esse trabalho, ela vai procurar outro e ela vai usar aquela reserva para um momento ali, para algum período em que ela precise, né? E aí não vai ter problema perder um pouquinho na marcação a mercado. Esse é o detalhe. Olha só, sim, é possível usar o IPCA 29 como reserva de emergência avançada. Lembrando, pessoal, esse conceito da reserva de emergência, ela é avançada. Não é para todo investidor. É para quem pensa um pouco fora da casinha, como nós aqui no canal. Entretanto, como o IPCA 29 ainda está a 6 anos do seu vencimento, o efeito pode gerar ainda perda de valor nominal. Pode, mas é aquele risco que numa reserva bem feita não vai ter tanto esse problema, né? Se você considerar uma emergência como emergência que realmente é, né? Pode fazer também meio a meio, deixa metade no Selic e metade no IPCA, né? Assim, no momento, você poderia ter uma reserva de emergência em Selic e uma pequena parte no IPCA 29. À medida que o tempo passar, você poderá paulatinamente direcionar parte da reserva de emergência original para o Tesouro 29, pois o efeito da marcação ao mercado será menor. Claro, fazendo aos poucos a gente suaviza tudo, né, pessoal? Faz movimentos suaves na carteira, aos poucos. Você poderá fazer isso daqui a 12 ou 24 meses, ou durante ou ao longo de, né? Só uma parte seria direcionada para o IPCA 29 e 26. Deve ser lançado o IPCA 32 principal. O ET tá com uma bola de cristal aqui. A gente está em 23 ainda. Estou gravando vídeo no dia 22 de julho de 23, tá? Você poderia aplicar novos recursos nele, mantendo a maior parte da reserva de emergência no Selic ou CDB e uma menor parte que você aplicou no 29. Dali a 12 a 24 meses você redireciona uma parte para o novo IPCA 32 e por aí vai. Beleza, é isso aí. Então, pessoal, a gente começou a falar nesse conceito de reserva de emergência avançada quando existiam no Tesouro o IPCA principal 24 e depois o 26. Foi na vigência do IPCA 26 que a Selic atingiu 2%. Então, pessoal, quem aplicou nesses títulos, pensando em reserva de emergência avançada e não precisou usar a emergência, já ficou investido e deu muito certo. E foi muito melhor do que ficar 6 meses em Tesouro Selic a 2%. Porque aqueles 6 meses que a Selic ficou a 2%, não tem o que recupere.
O prejuízo, entre aspas, de marcação a mercado, de comprar um tesouro IPCA 26 a IPCA mais 2, já foi largamente recompensado, né? E no vencimento a pessoa vai acabar tendo a taxa integral. Então, gente, essa é a ideia, é para a gente não perder tempo e não deixar um dinheiro parado em algo que... E agora que as taxas podem cair, até de maneira rápida até o fim do ano, o que pode acontecer? Pode acontecer que esses IPCAs aí fiquem todos muito caros, como eles estavam lá em 2019 no comecinho de 2020. A IPCA mais 5, eles ainda estão baratos, hein? Ainda estão baratos. Eles vão ficar caros quando começar a cair de 4%. Se isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas aí começa a ver assim, pô, tô com uma reserva de emergência aqui parada, né? Coisa não anda, não anda, não anda, e a emergência não acontece nunca, e tomara que nunca aconteça, né? E eu diria mais, pessoal, para quem tem, por exemplo, um Tesouro IPCA 35 comprado há 5 anos, eu sei que o que eu vou falar agora vai confundir muito, mas quem tem um IPCA 35 comprado há 5 anos, a questão de R$ 1.200, R$ 1.300, nem se preocupa com reserva de emergência, né? Nem se preocupa. É porque não faz sentido perder tempo investindo no ativo que não é o teu alvo, né? Então, pessoal, reflitam, certo? O que realmente é emergência? O que é um bom planejamento financeiro? E ficar perdendo tempo com investimentos que não são o objetivo. Acho que isso merece uma bela reflexão. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.